medo, isso eu falei lá no outro vídeo, fala a memória. O medo é um sentimento natural, mas pode nos paralisar e levar às decisões erradas. Por isso que eu falei que nós temos que confiar em Deus. Então aquele que confia em Deus, ou seja, quem confia em Deus, não precisa ter medo do futuro, não precisa ter medo de que vai passar por alguma tribulação, porque nós vamos passar por dificuldade, mas nós temos que confiar em Deus. Por isso que eu falei lá no começo do primeiro vídeo. E aqui eu quero trazer algumas coisas para nós colocar em prática e guardar. A primeira coisa que eu falei lá sobre medo, sobre tudo aquilo, e falei sobre o discípulo que estava num bar, que estava ali naquela passagem. Eu falei que Jesus estava num barco e começou uma grande tempestade, e eu não terminei lá o contexto, mas eu estou falando aqui. E e Jesus vai dizer, para eles, homens, por que temeis, homens de pequena fé? Então, eu quero aqui aplicar mais, falar mais um pouco sobre isso. Então, como nós devemos combater esse medo? A primeira coisa que eu falei é confiar em Deus. Eu falei lá no outro também que evitar pensamentos negativos, principalmente a fé. A fé, que a fé, ela a Bíblia diz que a fé ela é o firme fundamento das coisas que esperamos, das coisas que não vemos, mas que esperamos. Onde está em Hebreus, se não fala a memória, o capítulo 11 vai falar sobre a fé, sobre os heróis da fé, sobre todo aquele povo que tiveram fé. Então a fé ela é a base. Nós temos que pedir a Deus que Ele acrescente a fé em nossas vidas. E através da fé ela vai nos trazer confiança em Jesus. Então Deus ele dá coragem, ou seja, eu quero falar que Deus ele dá coragem a nós. É natural sentir medo, mas você não precisa ser dominado por ele. Ou seja, é natural a gente sentir medo, mas nós não precisamos, ou seja, sentir medo, mas sentir medo, mas você não precisa ser dominado por ele. Então, continuando, Deus lhe dá o poder para enfrentar, seus medos e viver de forma equilibrada. Ou seja, quando nós passamos a confiar em Deus, quando nós passamos a buscar a Deus, quando nós passamos a colocar a nossa confiança em Deus, aí Deus vai nos dar poder para enfrentar os nossos medos e viver de forma equilibrada. Vai nos dar força, vigor para nós enfrentarmos o medo de escuro, para nós enfrentarmos um medo de perder o emprego, para nós enfrentarmos o medo do futuro, porque a Bíblia vai falar em João capítulo 14, versículo 1 até em diante, que vai dizer que não se turbe o vosso coração, crê apenas em Deus, crê também em mim, ou seja, crê em Jesus Cristo. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar um lugar, mas eu voltarei para vir buscar vocês
para morar comigo. Ou seja, Jesus foi preparar um lugar, entendeu? Então ele disse, não se turbe. Quando ele falou não se turbe, não se perturbe, não tenha medo, não se assuste. Então, Deus ele vai nos dar esse poder para nós enfrentar. Mas para isso nós precisamos também ter essa atitude de fé, né? Não temer, né? Porque nós temos um futuro que é morar na cidade que foi preparada para nós. E nós vamos ter a oportunidade de ver Jesus. Lá em Apocalipse, no capítulo, não fala a memória, é o 22, o 21, vai falar que nós vamos ver a face do Senhor. Vamos ver a face de Jesus, nós vamos sentar na grande mesa, nós vamos participar da grande ceia. Mas para isso nós precisamos também confiar em Deus. A palavra temer, eu estou falando aqui de medo, mas a palavra temer é honrar, é respeitar, é honrar a Deus, é honrar a Deus. E o medo, muitas vezes pessoas têm medo, ou nós estamos vivendo aí num caos mundial, essa pandemia que está acontecendo e todo mundo está falando, e é tanta notícia que o povo está com medo. Muitas pessoas morrendo, muitas vezes por causa do medo de pegar a pandemia, de pegar esse coronavírus. Então, o medo ele também faz isso. Então, mas eu estou trazendo aqui uma palavra, um estudo que eu estudei um pouquinho, não sou aqui um teólogo, mas o que eu aprendi, eu gosto de passar. Então, o que você recebe de graça, tem que dar de graça. Então, o que eu estou passando para vocês, para nós. Então, Deus, Ele nos dá esse poder para nós enfrentarmos nossos medos e viver de forma equilibrada. Nós vivemos equilibrado. Outra coisa, no Salmo 56, no versículo 3, Salmo 56, eu vou ler o Salmo 34, versículo 4, vai dizer assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Então, quando a gente busca o Senhor, Ele nos responde e nos livra de todos os temores, nos livra de todo medo. Tem a palavra na Bíblia que está lá em Mateus, no capítulo 14, do versículo 22, em diante, que Jesus andava ali em cima andava por cima da... Jesus tinha acabado de dispensar a multidão e subiu para um monte para orar, e a Bíblia vai dizer de madrugada, na vigília ali, os discípulos vão ver um homem, vão ver Jesus ali no mar, e eles têm medo, eles acharam que era um fantasma, eles acharam que era uma alma, mas não, era Jesus que estava ali andando. Então, quando eles viram ali, e aí quando Pedro viu, quando João e Pedro disseram assim, não, é o mestre, e quando eles subiram ali, aí Pedro foi e disse: mestre, se é tu, deixa eu ir até a ti. Aí Jesus disse: não, venha meu filho, pode vir. Pedro foi andando pelas águas, por cima das águas, Pedro foi andando por cima das águas. Quando ele chega perto, e quando ele olha para um lado, olha para o outro e vê as ondas, vê ali. Então ele tira o foco dele de olhar para Jesus para olhar para as águas, para olhar ali para aquela água que vinha sobre ele. Então ali naquele momento ele ficou com medo, ele teve medo e acabou afundando. Então ali Jesus pega ele pede ajuda a Jesus. Jesus segura na mão dele e levanta ele. Por quê? Porque ele tirou o seu foco de Jesus, olhou para as dificuldades, olhou para as ondas,
Ele tirou o seu foco. Quando a gente também tira o foco de Jesus, nós passamos a ter medo. Nós passamos a olhar para as dificuldades, para os problemas e acaba afundando. Mas Jesus é misericordioso, nos segura pelas nossas mãos e nos levanta. Então, eu quero trazer essa mensagem para nós guardar no nosso coração. Deus é o maior, Deus é maior que todos os perigos, ou seja, todos os perigos, tudo de ruim tudo de ruim que pode acontecer neste mundo não se compara com a glória da eternidade. Ou seja, tem uma frase de um homem chamado Justino Martim. Ele disse uma certa vez: matar-nos, mas não pode fazer-nos mal. É uma frase que ele diz. Deus nos protege, ou seja, você não vai para um lugar sozinho. Deus está com você, lhe protegendo e lhe ajudando a superar todas as dificuldades. Também outro, que Deuteronômio no capítulo 31, verso 2, vai dizer, vou colocar na descrição para vocês entenderem, mas eu vou deixar essa frase que diz assim: Deus nunca abandona, ou seja, Deus não lhe foi deixado na mão, ou seja, Deus não lhe vai deixar na mão. Em todo o tempo, o Criador do universo está com nós. Também Deus dá paz, Deus traz paz para nós. Ou seja, mesmo na situação mais assustadora, você encontra paz em Jesus. Ou seja, ele ajuda a ver a situação, ele ajuda a ver a situação claramente e toma uma decisão certa. Então, nós temos que entender que o medo, se nós deixarmos o medo nos dominar, nós vamos acabar perdendo a fé. Mas a Bíblia que nos ensina, a palavra do Senhor vai nos ensinar: seja forte e corajoso. Eis que eu estou contigo, não tem mais. Assim diz o Senhor da sua palavra. Então essa é a palavra que eu deixo mais uma vez. Peço a vocês que se inscrevam no canal, dê seu like, e olhe aí nas inscrições que eu vou estar colocando todo o assunto direitinho para vocês entenderem. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. E vou estar colocando mais vídeo, reflexão, para nós aprendermos junto com a palavra do Senhor.